Você, mãe, já parou para pensar como o seu papel na vida do seu filho é extremamente importante? Você já pensou como você é o espelho para ele, como você é o reflexo para ele e que as suas atitudes, inclusive os seus conselhos, pode mudar uma geração? Pois é. Você não sabia disso? Pois então. Hoje eu estava lendo um trecho, segundo Reis 22, versículo 1. E uma coisa me chamou muita atenção. E eu queria compartilhar com vocês. Então, fica aqui comigo, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Josias. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus, da minha experiência com ela, com os meus filhos, com a minha família e assim ajudar você, trazendo um pouco dessa experiência do que eu passo, do que eu vivo, porque a gente só pode falar aquilo que a gente vive. E então, eu espero que você aqui tire um pouco desse proveito, né? Aproveita um pouco dessas coisas malucas que não tudo aleatório, mas que no fim das contas tudo dá certo. Antes de mais nada, não esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, porque isso ajuda, motiva, né? Porque eu sei que eu vou estar ajudando você de alguma maneira, ok? Beleza? Vamos lá. Gente, olha, eu separei aqui um versículo que eu estava lendo hoje de manhã. E segundo Reis, capítulo 22, versículo 1. E uma coisa me chamou muita atenção. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Bozacate. Foi isso que me chamou a atenção. Toda a história dos reis de Judá, de Jerusalém, dos reis de Israel, tá? Cada rei que era nomeado, eles falavam, vinha esse trecho: fulano era filho de ciclano e reinou e tá. E aí sempre vem aquela coisa assim, a apresentação no primeiro verso, no primeiro versículo. E no segundo versículo, normalmente, vem a seguinte situação. E ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. E aí eu fiquei pensando, gente, teve um outro rei, só que agora eu não lembro o nome, que ele começou a reinar com 12 anos de idade. E falou a mesma coisa. Ele era filho de tal, paranã. E ele fez coisas que o Senhor não aprova. Ele tinha 12 anos. E o outro rei, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. E o outro rei, Josias, que é com quem eu tô falando com vocês hoje, aqui ó, era Manassés. Capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizabá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Eu acho que o que me chamou a atenção foi justamente isso, porque as duas passagens, elas estavam muito próximas. E como eu estava lendo, eu falei, engraçado, uma criança de 12 anos fez tudo o que o Senhor reprova. E uma criança de 8 anos fez tudo o que o Senhor aprova. Mas o que me chamou a atenção é que todas as passagens, quando fala de reis, né, que sobem no trono, eles falam, era filho de tal pessoa. E aí eu comecei a pensar numa coisa. Se ele fala que é filho, é porque essa mulher
ela tem o poder de instruí-lo. Ela tem o poder de ensiná-lo. Ela tem o poder de aconselhá-lo. Uma criança de 12 anos de idade não vai tomar nenhuma decisão sozinha. Existem por detrás dela conselheiros. Existem por detrás dela pessoas que vai estar direcionando ela. Assim como uma criança de 8 anos de idade também não vai tomar uma decisão sozinha. Existem pessoas atrás dela aconselhando. Existem várias pessoas dizendo isso é certo, isso não é. Eles não têm o poder de decisão, por mais que ele fosse rei. Agora, falando com vocês, eu tô lembrando de uns doramas, olha, de uns doramas que eu assisti, que era justamente a respeito dessa questão de reinados, da época lá de reis, essas coisas. E teve reis que eram crianças e que subiram ao trono. Mas o rei, ele não tinha poder na voz. Quem tinha o poder na voz eram os conselheiros, eram os adultos, eram os ministros, eram os avós, eram os pais que estavam por detrás dele. Era como se aquela criança estivesse ali apenas como uma figurante. Então, por que eu tô falando isso com vocês hoje, mães? Principalmente mães. Porque quem tem a autoridade e o poder de instruir o filho é você. É você que vai dar conselhos, é você que vai estar falando. Sabe quando a criança ela fica assim, já até sei, minha mãe falou isso. Vou contar uma situação. Ontem, o meu filho mais velho, ele pegou e falou assim, a gente foi para poder desmontar uma beliche, e o pai dele, meu marido pegou e falou assim, quando eu chegar eu desmonto. Tá bom. Eu não falei nada com meu filho. Meu marido falou, quando eu chegar eu desmonto. Ok. Aí meu marido chegou e ele começou a tirar sarro, ele começou a brincar. Samuel, por que você não desmontou a beliche? Você já sabe desmontar. E aí o meu filho pegou e falou assim, porque minha mãe não deixou. Eu falei, oxe, como assim? Eu não deixei. Eu nem tava sabendo. E aí ele começou a tirar sarro da minha cara e começou a rir. Ele, não, mas sabe o que é? Por que eu já falo assim que você não deixou? Porque se eu começasse a desmontar, você ia falar assim, filho, não faz isso, você vai quebrar, é melhor você esperar seu pai, porque você vai fazer melhor com ele vai te explicar, Samuel, toma cuidado. Ele começou a falar tudo que eu já falo. Olha como que a situação, ela vai impregnando, sabe? Como que os nossos conselhos vai ali. E ele foi falando tudo, eu comecei a rir. Eu falei assim, então você já sabe o beabá de tudinho, né? Ele já, mãe. Então por isso que eu falei, mas olha como você é. Você escapou de um trabalho usando as minhas palavras. Ele, mãe. Então, por que eu trago isso para vocês? Justamente por isso. Porque a nossa palavra na vida dos nossos filhos tem poder. O nosso conselho, por mais que ele aparente não ligar, por mais que ele entra por um ouvido e sai pelo outro, o nosso conselho, a nossa palavra, as nossas verdades ditas a eles desde pequeno tem valor e pode mudar. Tanto é que pode mudar que a situação o exemplo que eu trago aqui do rei de Josias, o rei Josias ele tinha 8 anos de idade e ele foi o rei que acabou com a idolatria.
naquele tempo, naquela geração. Então, eu imagino o orgulho, a alegria da mãe dele, porque se ele fez isso é porque ele foi instruído. Porque não dá nem para poder se falar que ele teve exemplo. Por quê? Quem foi o rei antecessor dele? Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade e fez tudo que era horrível. Então ele não tinha um bom exemplo. Ele não tinha um exemplo do que era bom. Ele não tinha um exemplo do que seguir. Mas ele tinha uma mãe que já tinha vivido e já conhecia das coisas. E ela provavelmente já estava dizendo ali: isso não é bom. Isso não é legal. Olha, os nossos antepassados. E provavelmente ela estava ali, ó, puxando. Porque nós somos os guardiões dos nossos filhos. Sabe? O nosso filho pode ser um adulto barbado. Para nós, mães, nós vamos vê-los como crianças. Nós vamos vê-los precisando de conselhos. Nós vamos querer pegar eles no colo? Sim. Eu sei porque a minha mãe tem 70 anos e ela quer fazer isso comigo. Então, são coisas assim que a gente só consegue entender, a gente só consegue perceber, a gente só consegue aplicar na vida deles se primeiro nós estivermos aplicando também na nossa vida. Porque os nossos filhos, eles enxergam na gente espelhos. Eles enxergam na gente pessoas que são referência para eles. Vou dar um belo não, vou dar um exemplo para vocês do que eu digo essa questão do exemplo. A minha mãe, ela tem 70 anos. E a minha mãe, ela não é uma mulher assim muito, como é que eu vou dizer? Ela é uma mulher muito expansiva. Ela conversa com todo mundo, ela é muito comunicativa, ela fala isso. Eu acredito que eu peguei muito disso dela e ela é muito prática. Só que a minha mãe, ela também é uma mulher muito nervosa. Então ela fica brava com muita facilidade. E eu percebi que quando eu comecei a ficar muito tempo com a minha mãe, eu comecei a pegar isso dela. Eu comecei a espelhar esse nervosismo dela. E eu comecei a ver que por qualquer coisinha eu tava brigando, eu tava explodindo. E eu peguei e falei assim, para, eu não quero isso. Porque eu via o reflexo da minha mãe e eu via como isso era ruim para quem estava ao redor. E eu falava assim, eu não quero isso. Então, peraí, eu preciso dar um jeito. Então, eu comecei a tentar me modular de outras maneiras. Então, hoje eu sou um pouquinho mais tranquila. Mas eu consegui compreender isso. E os filhos que não conseguem entender, que não conseguem ter esse discernimento? Sabe aquela história, filha de peixe, peixinho, não é? É verdade. Enquanto não é quebrado o ciclo, isso vai se passando de geração em geração. Aqui, nesse exemplo que eu tô falando para vocês de Josias, ele teve um ciclo enorme de reis que fizeram coisas que Deus não aprova. E aí, pá, ele veio e quebrou o ciclo. E a geração mudou. Mas o engraçado, que depois dele, os filhos dele não seguiram o caminho dele. Olha que louco. Então, mamães, você que tá aí pensando,
Será que eu tô fazendo certo na vida do meu filho? Será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu vou conseguir? Calma. Respira fundo. Porque se você está dando bons conselhos, se você está direcionando, se você está cuidando, se você está guiando eles vão para um bom caminho. Ah, mas o meu filho ele não está indo para um bom caminho. Fica tranquila. Continue orando, porque ele volta. Sabe por que eu falo para você que ele volta? Porque a sua voz fica na cabeça dele. É a sua voz que fica ali. Não faz isso. Filho, isso tá errado. Presta atenção. E enquanto você estiver de joelho no chão, orando, falando, ele vai estar ouvindo a sua voz. Mesmo que muitas vezes você não acredite, que você já tenha perdido a esperança. Não perca. Porque uma criança que cresce ouvindo bons conselhos, uma criança que cresce ouvindo a palavra de Deus, a semente é plantada. A raiz está ali. E aí, ela vem. Pode ter certeza. E hoje, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu queria passar esse momento que eu tive de oração, de insight e espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E se eu ajudei, deixe seu like, se inscreva no canal, porque todos os dias, pelo menos é o que eu pretendo, eu quero falar com vocês, eu quero colocar uma mensagem edificante. Assim espero. E se você conhece alguma mãe que está passando por isso, compartilhe esse vídeo com ela. Quem sabe ela vai perceber que há esperança sim, não é? Até a próxima!